Boa tarde, mulheres. Graça e paz. Uma tarde muito abençoada essa, né? Nós fomos alimentadas literalmente por meio do louvor, a palavra, ali, né, no coffee break. Nossa, estou muito satisfeita mesmo, uma bênção, né, que Deus continue nos abençoando ainda nessa tarde. E eu gostaria de chamar a Maísa aqui, que ela vai estar trazendo um testemunho para nós. Eu tenho certeza que esse testemunho dela vai nos edificar ainda mais, né? E então nós vamos estender nossas mãos em direção a ela e vamos estar orando por ela, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, toda a honra, toda a glória seja a ti, ó Pai. Nós estamos muito felizes aqui, Senhor, nessa tarde. Nosso coração está se transbordando de alegria, de satisfação por tudo que já aconteceu aqui. Pai, te agradeço por cada irmã presente, ó Deus. Peço que as suas bênçãos continuem recaindo sobre cada uma delas aqui, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor preparou esse tempo tão gostoso, tão especial para nós, onde tua palavra já falou aos nossos corações, os louvores também já veio de encontro com os nossos corações, Pai. Nós te glorificamos por tudo, e eu te agradeço agora pela vida da Maísa, que o Senhor também continue abençoando a vida dela, sua família, ó Pai, que ela possa a cada dia se transbordar em ti, ó Deus, que o Senhor possa continuar dando a ela a sua direção, seu auxílio, e que ela seja bênção, ó Pai, por onde ela passar, que ela continue, ó Pai, somando em todos os lugares por onde ela passar, que o teu brilho, Pai, possa estar estampado na face dela, Senhor. E obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro e te agradeço. Amém. Olá, meninas, tudo bem? Acho que eu nunca fiz isso, tá? Bom, vou me apresentar primeiro para vocês e vou contar um pouquinho da minha história, mas antes eu queria falar uma coisa que a Pri falou, né? Nossa, mas o que a minha história vai inspirar os outros, né? E assim que eu cheguei, eu sentei, eu olhei para trás e vi esse monte de mulher e falei, gente, o que a minha história tem a ver com esse monte de gente? Ninguém vai, tipo assim, vai ficar assim, né? Ninguém vai dar bola. Pois veio uma irmã aqui, conversou com a dona Edna, com a dona Neuza, e estava comentando do sobrinho dela. E é exatamente a história que eu vim trazer. Então, Deus falou comigo naquele momento. Falou, não, a sua história vai servir, pelo menos para uma pessoa aqui, a história vai servir. Aí eu já me acalmei um pouco mais. A Gabi até me perguntou, né? Você está ansiosa? Só que, gente, de um tempo para cá, depois que eu comecei a ter um pouco de intimidade com Deus, eu parei de ser muito ansiosa, de ter medo, né? De um mês para cá, eu venho vivendo uma turbulência muito grande em casa. Meu marido todo desesperado, ele, como você consegue ficar tão calma com esse tanto de conta para pagar? Eu falei, a gente vai dar conta, pode ficar tranquilo. Aí ele, como você sabe? Eu falei, eu só sei, a gente vai dar conta. E a gente está passando por tudo. E eu acho que é Deus que tem feito isso na minha vida. Eu tenho passado muitas lutas e eu estou sempre calma, não sei explicar por quê. Quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa. Bom, eu sou a Maísa, eu tenho 29 anos, sou casada, tenho 2 filhos, inclusive uma chegou agora, que meu marido não deu conta de cuidar das duas. Eu tenho o Miguel, de 4 anos, e a Maria Laura, de 8 meses. Hoje eu vim contar para vocês como Deus transformou a minha vida de uma forma que eu não esperava. Eu não imaginei que isso ia acontecer comigo. O Miguel, meu filho, é autista, nível suporte 2, diagnosticado em fevereiro de 2024, né? Foi o laudo assim, oficial, mas em julho de 23 a gente teve o primeiro laudo dele, assim, que foi um susto muito grande. Eu vou te confessar que é uma tristeza enorme. Em março de 23, eu procurei a ajuda de uma fono, porque o meu filho já ia fazer 2 anos e só falava mamãe e papai. E ele contava de 0 a 10. Mas lá para frente eu descobri que ele não contava de 0 a 10. Ele sabia os números de 0 a 10. Ele decorou.
porque ele assistia nos desenhos. Então, meu filho não sabia do 0 a 10. Quando eu pedi para o pediatra me dar um encaminhamento, ele falou que não, que ainda era muito cedo, meu filho era muito novo e a gente deveria esperar, porque ele ia falar ainda, ele ainda não tinha 2 anos, ele ia fazer 2 anos em abril. Só que dentro do meu coração de mãe eu sentia que não, que tinha alguma coisa errada com ele. Eu só via a fala, mas quando eu fui descobrir, tinha muito mais coisas por trás. E aí eu falei, não, vou em outro médico. O outro pediatra falou a mesma coisa. Não vou te dar um encaminhamento. Falei, pois bem, então eu vou por conta própria. Conversei um pouco com a Bruna, na época, que me ajudou, fui atrás, paguei uma fono particular. E desde a avaliação, eu comecei a ver que o meu filho não tinha só atraso na fala, ele tinha vários outros pontos que o autismo traz. Vou citar alguns exemplos. O meu filho enfileirava brinquedos, ele não dava sentido para a brincadeira, ele brincava com os carrinhos assim. Ele andava na ponta dos pés, ele ainda anda. Ele girava muito com os olhos no canto. Ele sempre rodava e ele balançava muito as mãos assim. É um tipo de estereotipia para se regular. E aí, quando a médica começou a falar algumas perguntas assim, eu falava, gente, por que ela está perguntando isso? Se o meu filho sabe brincar de carrinho, ele não fala. O que ela está fazendo? E aí eu comecei a ficar meio angustiada. Eu falei, eu vou pesquisar na internet. Por que ela está me fazendo essas perguntas? E aí eu descobri a palavra autismo. Gente, meu mundo ali acabou. Parece que eu tinha morrido. Eu falei, não, não deve ser. Deus não vai fazer isso comigo. Meu filho é perfeito, ele só não fala. Não, ele não tem autismo, eu tenho certeza que não. Que mãe que grávida quer saber que tem um filho com alguma coisa? Ninguém. A gente idealiza um mundo perfeito para os nossos filhos. Ninguém quer se deparar com esse tipo de coisa. E comigo não foi diferente. No final da avaliação, a médica confirmou a minha suspeita. Ela falou, olha, o seu filho tem autismo. Gente, aquele dia, para mim, foi como se meu filho tivesse falecido. Eu vim embora chorando, horrores com ele no carro. Eu coloquei ele no carro e vim para cá. Eu morava aqui na época. E eu chorava tanto, eu falava, meu Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Eu deixei ele assistir desenho demais, a culpa é minha. E eu via muito isso na internet, né? Ai, a TV, a tela atrasa, né? E eu ficava, gente, meu filho é autista por culpa minha. Eu fiz alguma coisa, a gente é mãe, a gente só se culpa. E ela falou, olha, você precisa procurar um neuro, um psiquiatra, para te dar 100% de certeza. Mas eu já sabia, no fundo do meu coração, que a minha suspeita tinha se confirmado ali, de que alguma coisa estava diferente. Na primeira consulta com a psiquiatra, em menos de 2 horas, ela me deu um laudo. Eu falei, não é possível. Eu ainda tinha um fundo de esperança. Mas tudo bem. Naquele dia, gente, eu cheguei em casa. Eu tinha até tirado aqui do texto. Eu abri uma garrafa de vinho, eu sentei na cozinha. Meu marido falou, você não vai dormir? Eu falei, não. Sentei, bebi a garrafa inteira e chorei a noite inteira. Eu falei, eu preciso viver esse luto. Eu estou vivendo um luto. Eu perguntava para Deus por que aquilo aconteceu na minha vida. O que eu tinha feito para ele? Quem ia cuidar do meu filho? Meu filho ia falar, ele ia desfraldar e na escola. Quantas pessoas iam olhar com preconceito para ele? O que eu ia fazer? Como que eu ia contar para minha família que eu tinha um filho autista? Todo mundo ia ficar com dó. Ai, tadinho, não corrige porque ele é autista. Ai, tadinho, deixa ele fazer isso porque é autista. E eu ainda vivencio isso no dia a dia. Tem pessoas que, às vezes, incapacitam o meu filho. Não, deixa ele, não fala não. Não, gente, ele é uma criança, ele precisa ter limite. Só que o autismo ele mascara muito. Uns dias antes de eu descobrir o laudo do Miguel, o pastor Maicon me chamou para participar da primeira turma de discipulados aqui na igreja. E aquela turma, para mim, foi o ponto-chave do meu relacionamento com Deus. Foi com a turma que eu comecei a entender um pouco mais da igreja, um pouco mais da palavra, o que era jejum, o que era oração. Né? Até então eu não entendia muito, eu nunca fui da igreja. Meus pais não deixavam eu ir quando eu era pequena. Meu pai falava que ir para a igreja era para namorar. Então ele nunca deixou eu frequentar. E aí eu contei para o Maicon, né? E eu não parava de chorar. E ele falou, não, conversa com Deus, entrega a vida do seu filho, tudo que você tem, faz tudo que você puder por ele, ajuda ele da melhor forma que você puder, que Deus vai te trazer a bênção sobre a sua vida e a vida da sua família. E eu me peguei orando várias vezes, pedindo para Deus para eu vencer o autismo. Mas eu descobri que eu não tinha que vencer o autismo,
porque o autismo não some. Ele faz parte de quem é o meu filho. E eu tinha que aprender a vivenciar com ele. E eu falei, não, então, né, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu vivi um luto, né? E as pessoas às vezes me perguntam, mas por que luto? O luto, ele tem várias fases. Então, primeiro a gente vivencia a perda, né? Eu perdi a infância que eu desejava para o meu filho. O meu filho não brincava com as outras crianças, eu via todo mundo brincando, ele não ia junto. Ele era sempre sozinho, ninguém queria ficar com ele. E aquilo acabava comigo. Depois vem a negação. Não, não quero, isso não vai acontecer, amanhã eu vou acordar, vai estar tudo bem. E, com o passar do tempo, veio a aceitação. Falei, bom, já que está aqui, vamos ter que fazer por onde? Eu comecei a estudar, eu pesquisei, eu comprei livro, eu assistia vídeo, comecei a seguir vários médicos. Eu falei, eu preciso entender para eu ajudar o meu filho, porque eu sou a mãe dele. Se eu não puder fazer por ele, quem vai fazer? Eu quero que o dia que eu for embora, ele esteja aqui tranquilo. Eu preciso saber que as pessoas vão olhar para ele com um olhar de é mais uma pessoa e não é mais um autista. E aí eu lembro de um versículo bíblico que a gente comentou na aula do Discipulados, que eu carrego ele comigo para sempre. E eu já mencionei ele para várias pessoas que passaram na minha vida. Mateus, de 11, 28 a 30. Esse aqui eu tenho certeza que quase todo mundo aqui sabe. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aquela parte que falam, venham em mim, todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Gente, isso toca minha alma de uma forma tão profunda, porque foi isso que aconteceu comigo. O autismo era um peso, era um fardo na minha vida. E eu consegui fazer dele uma coisa leve, porque Deus me ajudou. Deus sempre me ajudou a cuidar do meu menino. E, inclusive, tem até uma música, né, a música Abba, que fala sobre esse versículo, né? Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto, né? Então, essa música, né, que eu também conheci aqui na igreja, foi a música que me ajudou a levantar. E Deus sempre me trouxe palavras de algumas formas que, com o tempo, eu fui descobrir que era Deus que conversava comigo, né? Deus me trouxe pessoas que me contaram a história dos seus filhos autistas para me tranquilizar. Me colocou bons profissionais no meu caminho para me mostrar que o meu filho ia desenvolver. Eu só precisava ter paciência, que é uma coisa que eu nunca tive. Por diversas vezes, até eu me peguei superestimando meu filho, sabe? Eu acho que ele não vai conseguir andar de bicicleta, ele é autista. Gente, mas eu não podia fazer isso com meu filho. Aí eu me sentia mal, falava, gente, se eu estou fazendo isso com ele, por que as pessoas não vão fazer? Eu não posso fazer isso, eu preciso ajudar ele. E, com o passar do tempo, eu aprendi a ter empatia com as outras pessoas, porque eu queria que as pessoas estivessem com ele. E quanto mais eu conhecia Deus, mais empatia eu comecei a gerar. E aí eu falei, bom, eu preciso ajudar o meu filho e eu vou continuar buscando a Deus e não existe uma cura, mas a gente vai vencer cada dia mais. E eu sentia sempre que, quando eu vinha aqui nos cultos, que eu tinha chorado, tinha passado alguma dificuldade com ele, Deus trazia a palavra para mim, calma, a gente está resolvendo, né? O seu filho está bem, ele tem saúde. Ele é uma criança iluminada. Muitas pessoas aqui conhecem o Miguel. Algumas até falam para mim, mas ele nem parece autista. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Autismo não tem cara. Ele não tem cara. A pessoa, ela tem uma divergência neurológica. Não existe um rosto de autista. Cada autista é único. E, às vezes, a gente até sente mal de escutar, sabe? Ele não parece autista. Porque as pessoas não sabem a luta do dia a dia. Eu sei que ninguém faz por mal, mas para a gente que é mãe atípica dói, porque não é fácil. Quem tem filho TDAH também sabe como que é. Não é fácil, é uma demanda muito grande da criança. E eu fiz tudo que eu podia para ajudar o Miguel, tudo. E hoje eu colho
todos esses frutos. O meu filho era não verbal. Meu filho fala até demais, na verdade. Às vezes eu mandei ficar quieto. Falei, meu filho, respira e para de falar, que você está irritando a mamãe. Ele canta, gente. Ele canta todos os dias, ele acorda cantando. É a coisa mais linda. Eu amo ouvir ele cantar. Para mim, assim, é uma vitória. Eu vejo a mão do Senhor toda vez que eu escuto ele cantar. Eu falo, olha que coisa boa. Eu tinha tanto medo dele não falar, hoje ele até canta. Até fica perguntando as coisas para mim o dia inteiro. Ele corre, ele brinca com as crianças. Hoje ele consegue sentar, brincar. Ele anda de bicicleta. Agora ele quer até andar de patinete. Ele pesca, gente. Ele pesca peixe também. Então, eu queria falar para vocês, eu não desisti do meu filho. Então, não desistam das lutas que vocês têm. Porque parece que acabou, mas sempre tem uma luz para a gente. E eu, na verdade, eu não sei até hoje, né, como a história do meu filho pode inspirar outras pessoas, mas eu vejo que ele é uma superação. Né? A gente faz terapias todos os dias, né? A gente trabalha com vários profissionais, mas ele está aí. Ele está conseguindo, ele está superando, né? E o Miguel, ele não é o autismo. O autismo faz parte do Miguel. O autismo faz ser quem ele é. E, às vezes, é até bonitinho, porque tem coisa de autista que é específica deles. Né? Por exemplo, o autismo autista é literário, eles não entendem duplo sentido. Aí eu falei assim para o Miguel, Miguel, chama lá o elevador para a mamãe que eu estou fechando a porta. Aí ele ficava assim, ó, elevador, elevador. Eu falei, meu filho, é para apertar o botão. Só que eu não expliquei para ele, né? Então, assim, tem coisa que é até bonitinha. Mas eu levei meses para entender isso, gente. Não é fácil. Não é fácil. Tem várias pessoas que falam, nossa, coitada da fulana, tem um filho autista, dá um trabalho. Mas filho dá trabalho, gente. O autista não é diferente. Eles são crianças, eles dão trabalho. Talvez um pouco mais, talvez um pouco mais. Mas é a luta que a gente tem por ele, que a gente faz por ele, que faz evoluir, que ajuda eles a evoluir. E eu espero que ele reconheça que um dia, tanto eu quanto Deus fizemos essa vitória na vida dele. E eu vejo no Miguel algumas vitórias que, para mães normais, sejam mais uma coisa do dia a dia. O Miguel desenha. O Miguel não segurava um lápis até novembro do ano passado. Ele dava conta, com 3 anos e meio. Hoje ele já desenha. Meio tortinho, mas desenha. O Miguel hoje consegue comer danoninho. O Miguel só comia arroz, feijão e carne. Hoje a gente faz terapia alimentar, ele come danoninho, ele come pão, presunto e queijo. Coisa comum, mas ele faz, ele não fazia. Então, assim, são pequenas coisas no dia a dia que faz eu ver a mão de Deus na minha vida. Porque se não fosse ele, se não fosse a igreja, né, se não fosse o convite do pastor Maurício, não, vamos lá para vocês conhecerem, talvez eu não teria esse relacionamento com Deus. Talvez a minha vida não seria o que é hoje. Eu não teria a paciência que eu tenho. Não, ainda sou muito paciente, né, mas já melhorei. Então, eu agradeço muito a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida. Principalmente o pastor Maicon foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito nesse momento. Muito. Eu sou muito grata a ele. Ele não tem noção, tanto que ele me inspirou. De eu ter estudado um pouco da Bíblia com ele, de eu entender, né, o que Deus fez na vida de várias pessoas, de várias passagens que eu pude ler. Né? Eu tinha muito medo de não conseguir vencer. E eu tanto venci que hoje eu tenho outro filho. E é outra parte da história. Eu sempre quis ter outro filho, né? Eu não queria ter filho único. E quando eu descobri o autismo, eu não queria mais ter filho. Como que eu ia ter outro filho autista, né? Não sabia nem se meu filho ia falar, como que eu ia cuidar de 2 crianças, trabalhar, cuidar de casa, como que eu ia pagar terapia. E aí, conforme o Miguel foi se desenvolvendo, esse medo foi sumindo e foi voltando essa vontade. Apesar da minha rotina muito grande, eu sempre conversei muito com Deus. Falava, pai, coloca no meu coração, se for para ter outro filho, eu tenho medo do autismo. Eu tenho medo. Mas se for para minha filha ser, eu quero a sua mão sobre ela também. E aí Deus ia me mostrando que eu deveria engravidar de novo. E aquilo veio do meu coração. Eu sonhei uma vez, antes de descobrir que estava grávida da Maria, que eu segurava uma neném. Era uma manta rosa.
E ali naquele dia eu conversei com meu marido e falei, olha, eu vou ter outro filho, tá? E ele falou, não, o que você decidir... Ele sempre quis, né? Mas quando eu falei para ele que eu não queria, ele falou, então, não vamos ter, mas o que você decidir, a gente vai fazer. E quando eu decidi ter a Maria, eu conversei muito com Deus. Eu converso até hoje, na verdade. Eu falo, Deus, a minha filha está se desenvolvendo super bem. Eu já marquei neuro para ela, mas eu falei, se for para ela ser, nós vamos acolher. A gente acolheu o Miguel, o Senhor acolheu a minha família, e a gente vai acolher ela também. Ela é mais uma filha do Senhor, foi Deus que quis trazer ela aqui. Ela é uma criança saudável, uma criança muito especial. E eu até comentei com meu marido que eu tinha marcado neuro, e ele ficou com medo. Ai, se essa menina for autista. Eu falei, mas eu engravidei, você não sabia que ela poderia ser autista? Eu falei, qual que é a surpresa? O que você tem medo? Eu perguntei para ele. Eu tenho medo de não dar conta. Eu falei, não, disso eu não tenho medo. Eu falei, eu vou dar conta, eu sou mãe, eu vou dar conta. Eu falei, se for para ela ser autista, a gente vai dar conta. Ele, como que nós vamos pagar as terapias? Eu falei, eu não sei, mas nós vamos dar um jeito. Então, o autismo me trouxe muitos desafios, mas eu vejo que trouxe muitas coisas boas. O meu filho é uma ótima criança, se desenvolveu muito bem. Isso fez unir ainda mais a nossa família, como marido, esposa e pais, né? A gente trabalha com vários profissionais para ajudar o Miguel e eu vejo que isso traz um reflexo até no nosso relacionamento. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, tem que entender alguns momentos que ele desregula. E eu falo para o Edgar não me escuta muito, mas eu falo para ele, Edgar, fica calmo, você não precisa ter medo. É Deus que está pondo a mão aqui em casa. Eu falo para ele, mas eu acho que às vezes ele não me entende. Eu falo para ele, não precisa ter medo, vai dar certo. Aí ele, mas como você não tem medo? Eu falei, eu não tenho. Simplesmente não tenho medo de enfrentar algumas lutas. Porque eu já enfrentei uma tão grande, um luto tão grande. O que é pagar uma conta? Nós dá um jeito, nós parcela, nós joga para frente, suja o nome, mas para frente paga. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Não desistam dos filhos de vocês, da família de vocês, porque a luta não é fácil, mas é tão bom ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Não é fácil a luta do autismo, e ela não vai ser fácil daqui 2, 3 anos. Cada fase que entrar vai ser mais difícil. Mas eu agradeço imensamente ao Deus por ter trazido meu filho e ter trazido ele como ele é, porque faz parte do Miguel, é o Miguel. E eu não queria outro filho que fosse diferente, porque ele é muito amoroso, ele é carinhoso, ele é brincalhão. É uma criança muito especial. E acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem da minha história, se inspirem. É a minha motivação diária, dá muito trabalho, eu estudo muito sobre, eu não deixo de acompanhar tudo que sai, para eu poder trazer para o meu filho cada vez mais ajuda, para que as profissionais e que as pessoas vejam o meu filho como uma criança, que é o que ele é. Ele é uma pessoa, além dele ser um autista. Ai, eu sempre choro, gente. Estava aqui sentada não, estava tocando os louvor, e todo louvor eu choro, gente. Eu não sei o que acontece comigo. Eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, me faz parar de chorar quando toca louvor. Mas por que só eu choro? Eu olho, não tem ninguém chorando, eu estou desabando. Eu não sei, gente. Não entendo. Por que o louvor toca tanto meu coração desse jeito? Eu paro de cantar para não chorar. Eu fico assim, ó, eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Porque me toca de uma forma muito especial. Alguns mais, outros menos, mas a maioria deles me tocam muito. Se vocês olharem, vocês podem ver que a maioria das vezes eu vou estar assim. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês por estar aqui hoje. Eu participo desde a primeira conferência do Renovadas. Eu gosto muito, né? E a primeira história foi a da Priscila, e foi uma história, viu, Priscila, que me toca até hoje. Eu te acompanho no Instagram. Eu falo, gente, eu acompanho a Priscila no Instagram. Porque foi uma história de superação. Eu acredito que ela também vivenciou um luto, assim como eu vivenciei o luto do autismo. Existem várias formas de luto, né? Não só da pessoa ir embora.
E foi uma história que me ajudou muito também, tá? Você me inspirou aquele dia de... Quando eu via que eu tinha que vencer alguma coisa, eu falava, não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. E naquele dia você me chamou, você me cutucou e falou assim, olha, eu não sei o que é que você vai passar, mas vai dar certo. Ela me cutucou, gente. Eu estava sentada aqui. Ela falou, Deus pediu para eu falar isso para você. E hoje eu entendo o que era. Eu estava para descobrir a luta do meu filho. E glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para terminar com vocês. Eu não sou muito boa para orar, tá? Vocês não reparem, minha oração é simples, mas é de coração. Então eu queria que todo mundo fechasse os olhos e agradecesse a Deus tanto por hoje quanto as nossas lutas, que às vezes são lutas ruins, mas são lutas necessárias. Pai, eu queria te agradecer imensamente pelo dia de hoje, por mais uma conferência Renovadas, que podemos estar aqui todas juntas, que todas as irmãs que tenham todas as lutas, todas as vitórias, tudo que tem enfrentado, vejam a sua mão, a sua obra sobre a nossa vida, a sua obra sobre a igreja, que todas possam sentir ao cantar o louvor o que eu sinto, uma felicidade que transborda o meu coração, que eu preciso chorar. Que todas possam sentir exatamente o que eu vejo. Possam sentir toda essa vitória, toda essa glória. E que o Senhor continue transformando a vida delas. Que um pouco da minha história possa transformar a vida delas. Que elas possam sair daqui cada dia mais renovadas. Em nome de Jesus, amém. Gente, falei que a minha oração era simples. E eu sempre chorando. Tá chegando um pacotinho. Gente, que bênção, não é mesmo? Maísa, louvado seja o Senhor pela sua vida. Ela me mandou o testemunho. Gabi, eu escrevi. Gente, eu parecia uma criança lendo e chorando, de ver o agir e o mover de Deus e como Deus usa pessoas. Então, gente, nós precisamos sair daqui hoje com essa certeza de que Deus nos usa no simples, no abraço, no toque, no cutucão, né, Pri? Deus usa das nossas vidas. Nós precisamos estar sensíveis ao Senhor. Muito obrigado, Maísa. Que o Senhor te fortaleça cada dia mais, né? E continue cuidando dos seus, para que você também possa inspirar outras mulheres. Amém? Gente, vamos dar uma salva de palmas. Tudo que o Senhor tem feito, né? Nas nossas vidas. Linda. E eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Nós já estamos chegando ao fim, né? De mais uma conferência de Mulheres Renovadas. E eu espero que esse slogan tenha sido uma verdade na sua vida. Que você realmente tenha saído daqui renovada e fortalecida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Convidar a Joyce para ministrar. Oh, meninas, que tarde gloriosa. Eu já chorei, eu já agradeci por estar vivendo esse tempo com vocês. A Pri falou sobre luto, a Maísa, né? Falou sobre luto, e uns 2 anos atrás, 2 anos, né, vida? 2 anos atrás a gente passou por um luto também. Eu falo que, mesmo em meio à dor, o Senhor realizou o meu maior sonho, que era ser mãe. E eu pensava que eu não poderia ser mãe. E depois de 2 anos de casado, veio aquele tão sim esperado, né? Engravidei, aquela alegria de contar para a família, contar para os amigos. E era uma alegria tão grande. E eu só falava assim, o Senhor realizou o meu sonho, o Senhor realizou meu sonho, meu maior sonho. E depois de algumas semanas,
um dia, o Senhor me fez lembrar ali. Teve um dia que eu estava deitada na cama e eu sentia como se uma mão fizesse assim, ó. Arrancava. Só que eu não temia, assim, sabe? Não era coisa... Eu não sentia como se fosse algo espiritual, tipo, o inimigo, sabe? Eu não sentia aquele... Ai, tá repreendido. Não. Eu só sentia aquele negócio assim. Passou. E a gente tá lá na igreja e a gente cantando um hino da... Não sei se foi da Shirley, foi de outra pessoa... E falava que Senhor, que em todas as circunstâncias eu ia te adorar, e eu regendo as irmãs. Eu acabei de cantar um hino, fui no banheiro e veio o primeiro sangramento. Estou falando isso para edificar sua fé. E fui para casa, amém, passou uma semana e tal. Aí chegou na sexta-feira, né, vida? Na sexta-feira veio de novo e nós fomos no médico aqui na Santa Casa. E o médico falou assim, não, tá tudo, colo do útero, tá tudo certinho e tal. Mas preocupada, né, mulher, meio preocupada, né? Eu falei, não, vamos fazer uma ultra. Aí fizemos no sábado nós fizemos uma ultra. E a médica falou assim, ó, ou a contagem tá errada, ou o feto não estava desenvolvendo. Mas não tinha caído a ficha, sabe? Aí voltamos para cá, para Santa Casa, e o médico só falou assim para ele, cuida dela. Ele não falou mais nada. Ele não deu uma palavra de esperança. Só falou assim, cuida dela. E passei o sábado todo descansando, repouso. Mas eu já estava orando o Senhor, eu falava, Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor realizou o meu sonho. Eu estou sendo mãe. E chegou no sábado à noite, irmãs, aconteceu o aborto espontâneo. Eu confesso que meu chão abriu. E a primeira coisa que veio na minha mente, eu falei assim, Senhor, eu faço a tua obra. Eu louvo o teu nome. Mas e daí? Eu não estou isenta de passar por lutas. A gente não está isenta de passar pelos dias difíceis. Irmãs, doeu. E eu falei assim, e agora? Como é que vai ser? E eu vivi a dor do luto. Mas eu escolhi viver a dor do luto no altar. Servindo a Ele. Tinha dias que eu ia destruída para a igreja, mas eu estava ali. Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. E na esperança do Senhor, vim com o seu favor novamente. E eu me apeguei a uma palavra que a enfermeira disse para mim, depois que eu passei um dia de internação. Ela falou assim, Joyce, você está pronta para gerar seu útero. E eu me apeguei àquilo, a palavra de um homem. Só que a palavra do homem falha, né? E a gente tem que entender que é tudo no tempo do Senhor. Meninas, passaram-se 2 anos. E eu falava assim, eu falo que a igreja do Vila Cláudia é uma igreja muito fértil. Ano passado teve 7 mulheres grávidas. 7. Hoje são 4. Esse ano já são 4. E eu falava assim, eu me alegrava, eu tô em cima do altar perante meu Senhor, eu me alegrava demais com as minhas amigas, me alegro. E eu falava assim, Senhor, eu quero viver esse favor também na minha vida novamente. E se passaram 2 anos, tem 4 mulheres grávidas na minha igreja. E uma delas sou eu. O favor do Senhor chegou na minha casa. Mas foi preciso passar pelo processo. Foi preciso passar pelo luto. Eu não sei o luto que você está vivendo nessa tarde. Mas eu quero te dizer que o Deus que promete é um Deus que faz obras completas. Talvez não seja do seu jeito e nem no seu momento. Mas eu tenho certeza, se for a vontade e o querer dele, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E ele vai te entregar tudo o que ele te prometeu. A Maísa estava contando, eu falei assim, Senhor,
Irmãos, a minha vontade é de dar um glória a Deus bem alto. Porque eu falo que o cuidado do Senhor nos constrange. Olha o cuidado do Senhor na vida dessa mulher. Com a família dela, com o filho dela. Eu sou suspeita para falar de Deus, que eu amo meu Senhor, sabe? Então eu queria encerrar. Se eu estava tocando no meu coração, eu falei assim, eu vou falar, Jesus, porque a gente não tem que levar nada para casa, né? que você possa sair daqui. Gente, eu estou saindo daqui renovada. Vocês, mulheres, me inspiraram neste lugar, desde a partir das meninas dançando, do testemunho, da palavra da Priscila. Eu estou saindo daqui renovada, porque vocês me inspiraram. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se eu parar, começar a chorar, vocês continuem em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus que nunca falha, Senhor. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia, Jesus. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu favor. Aleluia. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande e em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E não vou temer, o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não.
obras completas, vai fazer cumprir na hora certa, e não vão temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, aleluia. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa, e não vão temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Amém, Jesus. Agradecemos a oportunidade. Que o Senhor continue abençoando esse ministério tão lindo. Que vocês continuem inspirando vidas. E não temam, vocês são mulheres que inspiram vidas. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Glória ao nosso Deus. E antes de nós terminarmos, eu gostaria de orar mais uma vez. E orar por cada uma de vocês. Eu sei que, como eu disse ontem, no altar do Senhor tem aliança. E eu sei que aqui tem mulheres, e assim como eu, dentro do meu lar, no secreto, como foi cantado nessa tarde, eu sei que tem mulheres que precisam da boa mão do Senhor estendida, porque você já não está mais aguentando caminhar sozinha, caminhar com as suas próprias pernas. E o Senhor chama você hoje, filha amada, querida, confia em mim, deixa eu fazer, irmãs. Deus fez no nosso meio, Deus fez. E Deus quer continuar fazendo nas nossas vidas, nos nossos lares. Então, se você chegou aqui cansada, Senhor, eu não quero mais, que você possa vir aqui na frente, porque nós vamos orar pela sua vida. E esse cansaço, o Senhor vai transformar em vigor. Essa tristeza profunda que está na sua alma, Ele vai transformar em alegria, porque o próprio Senhor diz na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas, e o Senhor quer fazer. Então saia do seu lugar. Não é diante a Gabi, não é diante ninguém, é aos pés de Jesus. Ele quer que você corra. Ele quer que você se derrame na presença dEle. Ele quer fazer no nosso meio, continuar fazendo. Então, se você sente isso, que você possa vir aqui na frente para nós orarmos. Ou talvez você está sem força, sem coragem para vir aqui, mas o Senhor vai alcançar você. O Senhor vai ministrar em você aquilo que você está precisando. Aquela lacuna que está na sua vida, aquela falta de algo, de alguma coisa, o Senhor vai preencher. Nosso Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, Ele é a vida, e obra maior nós já temos, que a vida eterna ao lado dEle. Que a nossa esperança não esteja nas coisas passageiras, mas naquilo que é eterno. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela conferência de mulheres renovadas. Hoje eu saio daqui, Senhor, convicta de que essa conferência é do Senhor, veio do Senhor e é para o Senhor. Esse mover é teu, Senhor.
esse sentimento, esse agir do Espírito Santo é do Senhor. Ó Deus, renove essas irmãs que estão aqui, talvez desanimadas, abatidas, talvez, ó Deus, carentes de algo, que o Senhor, como bom Pai, possa fortalecê-las, possa preencher o vazio do coração, possa trazer o alívio, a paz. Ó Espírito Santo, talvez elas estejam cansadas, desanimadas, entristecidas. Faça, Deus, nova todas as coisas na vida delas. Alcance lares, filhos, maridos, familiares. Ó Deus, ó Espírito Santo do Senhor, alcança aqueles que precisam de cura, cura física, emocional, espiritual, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. O Senhor é grande e o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te honramos em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Quantas saíram daqui hoje vão sair renovadas? Amém, glória ao nosso Deus, viu? Irmãs, muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer Joyce, a sua equipe, seus músicos, seu esposo. Glória a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida, seu testemunho, né? E que Ele possa fazer na vida de tantas outras mulheres o que Ele fez na sua vida, reescrever histórias. E também gostaria de agradecer todos que participaram, irmãos, todos. O que eu não queria fazer, o Senhor fez por nós, porque Ele levantou pessoas, Ele levanta pessoas. O Vitor, Jonatas, Wesley, Gabriel, o Dani, que esteve aqui ontem na bateria. Nós temos a Mariane, que fez a decoração, a Michele, que fez a lembrancinha, Bruna, Joyce, Thalita, a Liliane, que está sempre nos bastidores, né? As meninas da dança, são tantos, a Silvia, nossa irmã de oração, são tantas e tantas pessoas envolvidas para que isso aconteça. E eu louvo a Deus por cada um. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas assim, todos vocês, isso tudo só acontece por causa de cada uma de nós. Se você veio, é por causa de você que isso acontece. Se você veio e trouxe alguém, olha, glória a Deus, né? Porque eu não consigo convidar esse tanto de mulher, não. É o Senhor que as atrai. Então, louvado seja o nosso Senhor. Amanhã nós não temos escola bíblica dominical, mas nós temos culto à noite, culto de celebração, culto de 14 anos de emancipação da nossa igreja, 14 anos de projeto social Raízes. Então venha participar. Se você não tem uma igreja, se você não congrega em nenhum lugar, venha participar conosco, você será muito bem-vinda em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada uma de vocês, amém? Deus abençoe a todas.